Ele está completando 120 anos, mas nem parece. Quanto mais velho, mais vivo fica. Tornou-se um ícone pop, um super-homem da literatura universal. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui a Lisboa com um único objetivo: seguir os passos de Fernando Pessoa pelas ruas da cidade, visitar os locais que ele frequentava, ver os escritórios onde ele trabalhou. Vivo, Fernando Pessoa foi praticamente um anônimo. Morto, tornou-se um dos maiores gênios da literatura universal. Nesta série de programas gravada aqui em Lisboa, especialmente para a Globo News, você vai conhecer o poeta dos heterônimos, o homem sonhador, o amante, o mito Fernando Pessoa. O corpo de Fernando Pessoa repousa no Mosteiro dos Jerônimos, ao lado de reis e heróis portugueses. Mas, na parte antiga de Lisboa, a figura do poeta já se incorporou à paisagem. Ele pode ser visto nas paredes do Martinho da Arcada, restaurante que frequentou por muitos anos. No Café A Brasileira do Chiado, a simpática estátua do poeta atrai crianças, adultos, idosos de vários países. Todos querem tocá-lo, tirar fotos com ele. Passou por mim, numa rua da Baixa, um pedinte mal vestido por profissão que se lhe vê na cara, simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E no gesto largo, liberal e moscovita, dei-lhe tudo quanto tinha a algibeira em que tinha pouco. Tenho tanta simpatia por toda esta gente, com quem não me sinto nada identificado, mas que é realmente um ser humano como eu. Rua Coelho da Rocha, número 16. A última morada do poeta. Hoje, Casa Fernando Pessoa. Na entrada, o mapa astral já revela uma das muitas faces do homem. Restaram poucos pertences. A cômoda, onde o poeta escrevia altas horas de pé e à mão, a máquina de escrever, aqui e ali um óculos, um objeto e muitos livros. Hoje, quem diria, o poeta que morou humildemente nesta casa é tema obrigatório nas salas de aula. Crianças e adolescentes das escolas de Lisboa vêm toda semana à casa para conhecer a história do antigo morador. Eles se espantam com a quantidade de textos traduzidos para dezenas de línguas, até mesmo em braille. Ele era muito imaginativo. Gosto muito desta parte dele. Você sabe algum poema dele de cor? Algum versinho assim que você gosta? Nada. Mais de 70 anos depois da morte do poeta, apenas duas pessoas que conviveram com ele continuam vivas. A sobrinha Manuela Nogueira e Antônio Seixas, filho do barbeiro Manassés, que ainda hoje mora ali do outro lado da rua, a poucos metros da casa Fernando Pessoa. Antônio não quis seguir a profissão do pai. A antiga barbearia virou loja de aparelhos eletroeletrônicos. Ele tinha 6 anos quando o poeta morreu, mas até hoje, com 80 anos, o filho do barbeiro segue um ritual quase diário. Fecha a loja, caminha alguns passos, atravessa a rua e, em menos de um minuto, volta àqueles anos de 1930. Recentemente, Antônio doou para a Casa Fernando Pessoa o jogo de navalhas que seu pai, o velho Manassés, usava para aparar os famosos bigodes do poeta. O bigode é que está um pouquinho pequenino mais que a conta. Devia de ser mais farto. Sim, mas não muito, mas mais um bocadinho. Qual era a frequência com que Fernando Pessoa ia à barbearia do seu pai? Ia sempre, todos os dias, incluindo o domingo. Todos os dias era retificado o bigode, no caso de haver já um bocadinho de cabelo a mais ou coisa que vale, ele queria lá tudo na perfeição. Eventualmente ele era atendido em casa pelo seu pai? Ele era atendido em casa pelo meu pai, de forma que acabava de fazer a barba. Pronto, Sr. Manassés, muito obrigado e tal. Ele pagava no final do mês? Pagava no final, sempre certinho. Não, ele era 100% certo, deixamos de coisas.
Isto em tudo. Tinha eu 6 anos depois, quando ele faleceu. Já eu falava com ele como se fosse uma pessoa amiga já de muitos anos de conhecida. Dizem que o Fernando Pessoa ele adorava crianças, ele brincava com as crianças. Não, ele comigo falava sempre muito bem e até gostava por isto, porque eu depois mais tarde, já com 4 anos e tal, 5, comecei assim a desenvolver um bocadinho e verificava que ele gostava mesmo que eu fosse lá a casa. Eu considerava ele quase como uma pessoa de família, pronto. Era quase tu lá, tu cá, era quase isso. Como é que o senhor sente assim, o seu destino tão ligado ao do Fernando Pessoa? Eu todos os dias penso nele, mas não tenho motivo de me esclarecer a mim mesmo porquê. Não sei porquê, mas todos os dias penso nele. Ou eu se penso no meu pai, por exemplo, que faleceu, lembro-me, quando era miúdo e com o meu pai eu sou Fernando Pessoa. Isto foi mesmo. Porque fui educado assim, em miudinho, assim, junto com eles, praticamente, pronto. E o senhor depois se interessou em ler os livros dele, os poemas? Não quis ler. Via só assim um bocadinho e pronto, não leio. Ele usava chapéu o tempo todo? Ele sempre usou chapéu. Chapéu sempre na cabeça. Até a tomar o café. Ele ia para também lá ao Trindade. Lá estava o chapéuzinho. Sempre, era muito raro tirar. Em casa tirava, claro. Isso tirava. Agora cá fora não. Era o companheiro dele. E sempre bem vestido? Sempre impecável. A maneira de vestir, o andamento dele, a cadência de andamento também tinha. Quando se encarava com o Fernando Pessoa, encarava-se com uma pessoa de respeito e que tinha, lá digamos, o aspecto dele dava tendência de sabedoria, quer dizer, dava assim uma tendência de expressão forte. Isso é autêntico. Isso toda a gente notava, até era fácil. Até diziam-se, olha ali o Fernando Pessoa e tal. As outras pessoas cá fora, não é? Uhum. De forma que ele era notado também pela própria expressão que ele tinha. Própria dele, não é? Quando criança, a escritora Manuela Nogueira também conviveu com Fernando Pessoa, mas numa condição privilegiada. Ela era sobrinha do poeta. Tinha 10 anos quando ele morreu, mas convivi bastante com ele. E sei que havia uma grande afetividade entre ele e eu, para mim, era o meu tio especial. Era o meu tio. Porque o irmão do meu pai era oficial de marinha e viajava muito. E só tive contacto muitos anos depois. E os meus tios ingleses, irmãos, que eu chamo os tios ingleses, vinham cá de férias. Mas o tio com quem eu brincava era o tio Fernando. Esse é que era o tio da brincadeira, do faz de conta. Agora, a gente quando vê fotos dele, não É, diz o que é o espírito do Fernando Pessoa, Não. né? As fotos não Mas dizem. a minha memória diz. Sim. A minha memória diz. Porque o Fernando era uma pessoa, o tio Fernando era uma pessoa cheia de humor. Tinha um jeito especial para brincar com crianças, comigo e também com os meus primos, filhos da tal Maria Nogueira de Freitas. E ele punha-se ao pé da criança e estava sempre do lado da criança, contra os adultos. Portanto, ele não era adulto para corrigir criança, era adulto para fazer disparates com as crianças, para fazer a geneira com a criança. E isso para nós, crianças, era uma maravilha, não é? Eu dizia, oh, Mimi, vai para a cama, é horas de ir para a cama. E ele dizia sempre, não, porque estamos a fazer uma brincadeira, estamos a fazer qualquer coisa. Portanto, ele estava sempre do lado da criança, não é? E então eu fazia aquela brincadeira, que eu acompanhava às vezes ao barbeiro, que morava em frente da nossa casa, quase em frente, que se chamava o senhor Manassés, que foi várias vezes entrevistado também aqui em Portugal. Eu acompanhei-o algumas vezes à barbearia, onde ele fazia a barba. E, portanto, um dia, criança, que eu tinha pai 4 anos, 3, 4 anos, disse, ó tio, mas eu posso fazer a barba, não é preciso você ir lá. E então, eu tenho aqui em casa uma pequena faquinha de abrir livros, preta, e com essa faquinha fazia de navalha, e com o sabão ensaboava a cara toda. Ele sentava-se num sofá azul, e eu estava com uma toalha, e fazia toda a mise-en-scène do barbeiro, que eu tinha visto, não é? E fazia a barba,
E havia um diálogo entre mim, que era o barbeiro, e ele, que era o cliente. E essa conversa era absolutamente uma conversa real, baseada nas notícias dos jornais. Porque eu vi que nos barbeiros falavam dessas coisas. Essa brincadeira do faz de conta com ele fazendo a barba terminava muitas vezes quando eu via que ele tinha paciência. Estava com disponibilidade. Eu dizia, então o tio Fernando quer arranjar as unhas. Então eu punha a toalha, passava de cima para o colo, eu sentava-me na cadeira mais baixinha, ia buscar os instrumentos da minha mãe ao toalete, que ainda existe esse instrumento, e com a água punha as mãos de molho, reparava que ele tinha um dedo muito amarelo. Isso eu ia perguntar, por causa do fumo, né? Do tabaco, não é? Tinha um dedo muito amarelo. Eu lembro-me disso, isso lembro-me perfeitamente das mãos dele e desse amarelo do tabaco. E eu tentava, certamente, tirar-lhe o amarelo que não saía da nicotina e arranjava-lhe as unhas. Ele pagava por um serviço de barbearia, uns tantos tostões na altura, eram tostões, porque era pouco, e estávamos no escudo já. E depois, outro tanto, pelas mãos. Nesse dia eu ficava muito rica, não é? Com esse dinheiro eu ia comprar chocolate. Só podia ser, não é? Comprar chocolates. Mas mais tarde, há quem diga, come chocolates, pequena, come chocolates. Não há mais filosofia. Aos 82 anos, Manuela se dedica a organizar os objetos deixados pelo tio. Aqui é tal mensagem. A primeira edição de Mensagem, o único livro em português publicado em vida por Fernando Pessoa. Uma edição dos poemas de Walt Whitman, cheia de anotações do poeta. O caderninho onde o menino Fernando Antônio anotou o nome de seu primeiro heterônimo, Chevalier de Paz. Aqui estão as cartas de família e também a tal faca de galalite, com que a menina brincava de fazer a barba do tio. Quando eu morrer, os meus filhos não sabem nada, a não ser a minha filha Isabela um pouco. E os sobrinhos, então, não sabem nada. E o que acontece é que eu estou, neste momento, a ter um trabalho exaustivo, a deixar tudo. E isso é que tem sido um trabalho exaustivo e cansativo, que é doar umas coisas, vender outras, porque depois ficam 9 herdeiros. E como é que vai ser? Sim. E tem sido um trabalho um bocado doloroso, difícil que eu estou a fazer agora, desde que vim do Estoril para cá. Emocionalmente também, né? Muito porque a senhora vai se... estado psicologicamente, isto tem sido muito difícil. Porque toda a vida habituei-me a dar tudo o que tenho para os outros, sobre Fernando Pessoa. E de repente vejo que estou no fim da vida e que pouca gente vai saber aquilo que eu sei, porque fui acumulando só, não é por valor nenhum. Não tenho ninguém para dar continuidade, não né? Não tenho. Tenho muita pena. Desgosto mesmo. Um dos objetos que Manuela não pretende se desfazer é a lendária arca, onde Fernando Pessoa deixou guardados todos os inéditos que escreveu ao longo da vida. Grande parte dos textos foi vendida para a Biblioteca Nacional de Lisboa, já nos anos 80. O mito Fernando Pessoa começou a ganhar corpo em 1942, 7 anos após a morte do poeta. Como a editora que tinha os direitos de publicação estava demorando muito a lançar a obra, 2 amigos de Pessoa resolveram, por conta própria, organizar uma antologia em 2 volumes. Mas a editora não gostou nada, entrou na justiça e conseguiu proibir a circulação dos exemplares em Portugal. Foi assim que Fernando Pessoa chegou aqui no Brasil. O que é que acontece? Os livros que ainda não tinham vendido foram para o Brasil e começaram a circular no Brasil, e eu penso que foi isso que permitiu que, poucos anos depois, um poeta como Carlos Drummond de Andrade escrevesse o sonetilho do falso Fernando Pessoa. Mas logo outros poetas, um que tinha ligações a Portugal, como Murilo Mendes, que era casado com Maria da Saudade Cortesão, que era familiar de um dos jovens da antologia. E, portanto, conhecessem também logo boa parte do Fernando Pessoa. Sino da minha aldeia. Dos anos 40 para cá, a legião de admiradores do poeta fingidor nunca mais parou de crescer no Brasil. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades.
Há saudades nas pernas e nos braços. Há saudades no cérebro por fora. Há grandes raivas feitas de cansaços. O escritor português José Blanco teve o trabalho de pesquisar as obras que foram escritas a partir do espólio de Fernando Pessoa. A cada dia, ele acrescenta algum livro que encontrou em qualquer parte do mundo. O senhor faz ideia de quantos livros sobre e de Fernando Pessoa já foram publicados até hoje? Ai, não faço a mínima ideia, porque são tantos, que já lhe perdi a conta. E que continuam a publicar-se. E o senhor está organizando a segunda edição da sua bibliografia do Fernando Pessoa, né? Estou desde há 20 anos que estou trabalhando na segunda, não é uma segunda edição, é uma nova versão, porque são só livros e artigos sobre o Fernando Pessoa. Para lhe dar uma ideia do tamanho, eu fechei a lista em 31 de dezembro de 2004 e tenho 6.214 fichas. Em relação à primeira edição? 10 vezes mais. 10 vezes mais. E em 20 anos? Em 20 anos. E isso por um autor que morreu e com um livro só publicado em português. Exatamente. E agora, aliás, ele próprio, Fernando Pessoa, previu isso. Eu vou ser célebre depois da minha morte. Vou ser um homem célebre depois da minha morte. Daqui a 50 anos. E exatamente foi na época do cinquentenário de morte dele, as comemorações. Exatamente. Morreu em 35 e 85 é que foi o grande ano da expansão mundial do Fernando Pessoa. Hoje o Fernando Pessoa já é mais traduzido do que Camões, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Desde o início da carreira, Fernando Pessoa buscou um lugar de destaque entre os maiores escritores de todos os tempos. Como sabia que para a grande maioria basta cada país ter apenas um gênio literário, escolheu como alvo nada mais nada menos que um gigante, Luís de Camões. Para Pessoa, Portugal precisava mesmo era de um supra-Camões, ou seja, ele mesmo. Qual dos dois, afinal, é maior? Fernando Pessoa seria o tal supra-Camões? Foi sempre o intuito dele, mas eu penso que no caso do Fernando Pessoa se trata de um caso típico daquilo que o Harry Bloom passou a designar de angústia da influência. Isto é, o ser-se profundamente influenciado por alguém, mas não se querer reconhecer. E, de facto, se nós lermos, por exemplo, a mensagem começa onde os Lusíadas acabam. É uma releitura perfeita dos Lusíadas, mas feita no século XX e pelo Fernando Pessoa. Foi uma opção dele ser o supra-Camões. Eu verifiquei que na biblioteca dele, que está presente, está toda na casa de Fernando Pessoa, não há nenhum livro de Camões, é uma coisa curiosa. É estranho que em mensagem não há menção a Camões como há outras figuras históricas de Portugal. É verdade. Bom, mas sabe que o Pessoa tinha o hábito de se medir com os seus modelos e de querer sempre fazer melhor. Mediu-se com Metterlang, escreveu O Marinheiro. Media-se também com Shakespeare e escreveu o seu drama ingente, os seus monólogos dramáticos, sem intriga. Mediu-se com Oscar Wilde e escreveu uma peça chamada Salomé. O Fernando Pessoa teorizou a chegada de um supra-Camões porque estava ele a medir-se ele mesmo com ele mesmo. Como se mediu, por exemplo, quando quis superar o Walt Whitman, por exemplo, enquanto Álvaro de Campos, como quis superar o Horácio enquanto Ricardo Reis, etc. Como quis superar os gregos enquanto Alberto Caeiro, como quis superar Camões enquanto autor da mensagem. Gonçalo Tavares, um dos expoentes da nova geração de escritores portugueses, vê uma diferença fundamental entre Camões e Pessoa. Camões é visto mais como alguém muito importante para a língua portuguesa. O Fernando Pessoa é visto como alguém muito importante para a literatura em língua portuguesa. Portanto, há uma relação diferente. De certa maneira, são os dois grandes nomes, mas o Fernando Pessoa é alguém muito contemporâneo, muito próximo ainda. Muito próximo, é. O que o senhor atribui a essa paixão que as pessoas têm pela poesia do Fernando Pessoa? É devido a ele ter sido o primeiro, realmente o pioneiro, a descrever, em termos poéticos, os problemas do homem moderno. O problema do homem contemporâneo, da modernidade, a questão do eu,
Foi ele o primeiro que levantou isso. E é um tema que nunca mais se esgota. Daí o interesse que o Fernando Pessoa continua a despertar em toda a parte do mundo. Aqui em Portugal, o interesse por Fernando Pessoa permanece? Eu penso não mentir se disser que hoje em dia, no Brasil, há mais interesse pelo Fernando Pessoa do que em Portugal. Em Portugal, até em termos de publicações sobre o Fernando Pessoa, tem-se verificado uma diminuição de interesse pelo Fernando Pessoa, ao contrário do que se passa em países estrangeiros, e nomeadamente no Brasil. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esta é a cidade de Fernando Pessoa. Os cafés, os elétricos, os prédios baixos e robustos, do Rocio ao Chiado. Durante boa parte da vida, o poeta percorreu sempre os mesmos lugares. Ele dizia: mais que uma árvore, sou um poste fincado em Lisboa. Nunca saiu de Portugal. Fez muito projeto, também de viagem. Chegou a pensar-se ir à Inglaterra, onde tinha os irmãos mais tarde radicados. Mas a verdade é que as pessoas vinham ter com ele, mas ele não saía de Portugal. Fernando Antônio nasceu no Largo de São Carlos, em 13 de junho de 1888, filho de Joaquim de Seabra Pessoa e de Dona Maria Madalena. Muito cedo, o menino perdeu o pai e o irmão mais novo, vítimas da tuberculose. Um ano depois, a mãe dele decidiu se casar com João Miguel Rosa, cônsul português em Durban, na África do Sul. Para não ser deixado para trás com os parentes, Fernando escreveu os primeiros versos de sua vida. E um dia o Fernando Pessoa, sabendo que a mãe tinha uma visita na sala, talvez por isso, chegou ao pé da mãe e disse: eu fiz um poema para a mãe. E disse: eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. Eu acho que este poema é a marca de uma criança inteligentíssima. O amor à pátria, que está explícito, o amor à mãe e o medo horrível de ter já perdido o pai e talvez por algum tempo ficar sem a mãe. Portanto, é um poema que está é só 4 linhas, mas é patético e está cheio de história que o marcou para toda a vida. Em Durban, Fernando foi feliz com o padrasto e os meio-irmãos. Estudou num colégio de freiras e depois na high school. Logo se destacou como um dos melhores alunos. Em 1903, com 15 anos de idade, fez prova de admissão para a universidade. A redação em inglês foi tão brilhante que ele ganhou o prêmio Rainha Vitória. Puseram-lhe a questão se ele queria em livros ou se ele queria em libras. E, como sabemos, Fernando Pessoa não se importava muito com o dinheiro. Ele quis em livros. A escritora Amélia Pinto Paz destaca o período na África do Sul como fundamental na formação de Fernando Pessoa. Com toda a certeza, quem tem contacto com Shakespeare e com todos os grandes clássicos ingleses, e depois mais tarde com os americanos, ele traduziu o Nathaniel Hawthorne, o contacto com a literatura portuguesa já foi tardio, já foi mais tarde, não é? O que levou Fernando Pessoa, tendo já em Lisboa a oportunidade de publicar os poemas deles em português, de ter escolhido publicar os poemas em inglês? Como é que se explica? Talvez ele se sentisse mais à vontade ou sentisse como completo, sem necessidade de revisão?
Não seria porque ele almejava talvez ser primeiro reconhecido como um escritor de língua inglesa do que... Não sei, ele depois apaixonou-se pela língua portuguesa, é um facto, não é? Embora as últimas palavras que ele deixou escritas tenham sido em inglês, é curioso, não é? Foi o que veio de cima. Quais eram as palavras? Who knows what tomorrow will bring. Ou em português? Who knows, ou em português, quem sabe o que amanhã vai trazer, ou nos trará. Ao embarcar no navio Herzog e partir da África do Sul, aos 17 anos, o rapaz também não sabia que rumos sua vida ia tomar naquele momento. De volta a Lisboa, em 1905, Fernando Pessoa foi morar com a avó Dionísia e mais 2 tias-avós. A avó morreria 2 anos depois, deixando para ele uma pequena herança. Com o dinheiro, o jovem poeta resolveu abrir uma tipografia. Foi a primeira de uma série de tentativas fracassadas de ganhar dinheiro. Naquela mesma época, Fernando abandonou o curso de filosofia na Universidade de Lisboa, o que deixou toda a família preocupada com o futuro dele. O único problema que houve entre ele e o padrasto, que nunca houve nenhum, foi sempre ele em pequeno tratado por papá, foi quando ele deixou realmente o curso. Porque o meu avô era uma pessoa que percebia lindamente a inteligência do Fernando, não é? E pensar que ele ia desistir de um curso de letras e ia-se pôr aí, enfim, a ganhar os tostões. Sem uma profissão definida. Sem uma profissão definida. Ele tirou um curso comercial, que também foi o meu avô, portanto, o padrasto dele, que o incitou a fazer. Ele tirou esse curso comercial em Durban. O que ajudou, afinal, nas casas comerciais onde ele trabalhou, não é? Para se sustentar, o poeta passou a trabalhar como correspondente em línguas estrangeiras para vários escritórios da Baixa Lisboeta. Escrevia cartas comerciais em inglês e francês, língua que aprendeu com a mãe. Esta foi sua principal fonte de renda, até o fim da vida. E ele nunca quis ser pobre, mas nunca quis ser muito mais do que pobre. E há um texto em que ele próprio diz: eu preciso disto, 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 e se eu conseguisse manter este mínimo, eu já estava feliz. Os problemas eram nas alturas em que ele não tinha esse mínimo e tinha de pedir emprestado. Na fase adulta, Fernando morou na casa de parentes ou em modestos quartos de aluguel. Enquanto ele teve a casa da tia Anica, que era a casa da irmã da mãe, era como se fosse uma segunda mãe. Mas sei que quando essa tia Anica foi para a Suíça, nessa altura o Fernando ficou sem um sítio certo, porque entretanto tinham morrido as tias-avós, que tinham dado imenso suporte. E entretanto morrem grandes amigos cá em Portugal. E ele fica um bocadinho só, um bocadinho não, fica muito só. Muito só. E então ele começa a alugar quartos. Mas o ambiente em Lisboa era muito retrógrado, não é? Ele com certeza não poderia ter a luz acesa até muito tarde, porque se gastava luz. Ele gostava de tomar banho todos os dias, tomava banho de água fria, imagino. Mas nesses sítios naturalmente não poderia talvez tomar todos os dias. Portanto ele ia mudando, talvez à procura de um sítio melhor, mais perto do escritório, ou perto de amigos. Fernando Pessoa desenvolvia outras atividades profissionais, algumas praticamente desconhecidas. Foi um dos pioneiros da publicidade em Portugal. Trabalhou numa agência de publicidade, mas trabalhou ativamente, não só inventando slogans publicitários, como uma coisa que estava já publicada, um plano, por exemplo, um plano de desenvolvimento da Costa do Estoril, que ainda hoje está válido. Mas ele ficou mais conhecido, hoje em dia é mais conhecido, publicitariamente, pela célebre história da Coca-Cola. Como foi? A licença para vender Coca-Cola em Portugal pertencia a um senhor chamado Moitinho de Almeida, em cujo escritório comercial o Fernando Pessoa trabalhava como tradutor. E era preciso uma autorização para lançar a Coca-Cola em Portugal, e correu tudo mal, e a Coca-Cola acabou por não ser autorizada em Portugal.
Em primeiro lugar, porque o Salazar, na altura, queria proteger o vinho português. E que se a Coca-Cola fosse introduzida em Portugal, o Salazar pensava que se ia beber menos vinho para beber Coca-Cola. Depois foram feitas análises no Instituto Ricardo Jorge, que por causa do nome Coca-Cola, Coca, droga. E depois, para acabar de vez com a possibilidade da Coca-Cola entrar em Portugal, o Pessoa fez um slogan extraordinário que estragou tudo. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Ora bem, uma bebida que se entranha é uma bebida que causa habituação, é uma droga. E, portanto, a Coca-Cola não entrou em Portugal nessa altura. Só veio a entrar em Portugal, a ser permitida em Portugal, depois do 25 de abril de 1974. Sabe, por exemplo, que ele foi um inventor de uma coisa que ele chamava a carta sobre escrito, carta envelope, que era um papel, uma carta em que se escrevia, e depois a carta era dobrada e não precisava de envelope. Hoje no Brasil a gente chama de aerograma. Aerograma. Foi ele que inventou? Foi ele que inventou e registrou a patente. Está registada na Conservatória do Registro. E a família ganha dinheiro com isso? Ou alguém ganha dinheiro com isso? Nunca ninguém ganhou dinheiro com coisas do Fernando Pessoa. Nem ele. Nem ele. Inventou, por exemplo, a máquina de escrever em que, ao contrário das máquinas antigas, o carreto andava de um lado para o outro com as letras, como depois veio acontecer com as máquinas elétricas. Sim. Foi ele que inventou. O Fernando Pessoa, ele tinha como objetivo talvez se tornar o Leonardo da Vinci do século XX? Essa é uma boa definição, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Fernando Pessoa deixou uma série de quebra-cabeças para serem montados no futuro pelos especialistas. Mas parece que quanto mais se investiga sobre a vida pessoal dele, menos se sabe a respeito. Em se tratando do homem Fernando Pessoa, só podemos ter uma certeza: tudo pode ser e não ser, ao mesmo tempo. Gostava de saber, há assim certos mistérios lá na sua vida que me escapam um bocadinho. Está lá imerso nos seus pensamentos, a pensar, não sei bem em que, será na Ofélia. Fernando Pessoa conheceu Ofélia num dos escritórios em que trabalhava, na Rua da Assunção. Com mais de 30 anos, ele nunca tinha tido uma namorada. A Ofélia seria mesmo o grande amor da vida do Fernando Pessoa? Ele estava extremamente preocupado com a sua virgindade, digamos mesmo assim. Portanto, com essa necessidade de encontrar uma mulher que fizesse dele um homem. E eu penso que isso tinha muito a ver com a sua obra literária. É evidente que ele viveu sempre para a obra literária. Portanto, o que lhe interessava, ele deveria sentir que, se não tivesse essa experiência sexual, como escritor, algo lhe falharia. Aquela Ofélia, 19 anos, engraçadinha, teve sobretudo que ver com isso, com essa pulsão sexual de um homem jovem e que ainda não tinha tido experiências desse tipo. Os objetos que ficaram desta relação estão sob a guarda da sobrinha neta de Ofélia. Maria da Graça, filha do poeta Carlos Queiroz, que foi amigo de Pessoa, conta histórias deliciosas do encontro entre Ofélia e Fernando. Como Fernando conheceu Ofélia? Estavam lá em cima à porta, à espera que aparecesse alguém para abrir a porta, porque não estava lá ninguém. E a certa altura viram a subir a escada um senhor, que subia as escadas como se voasse, como ela diz, parecia que não punha os pés no chão, que é muito engraçado, porque é uma ideia que depois, mais tarde se fala muito nisso, que parecia que ele voava, que não pousava os pés, e trazia as polainas entaladas nos sapatos. Nós hoje em dia imaginemos uma pessoa a voar pela escada com o chapéu na cabeça, todo vestido de preto, e ela teve um ataque de riso, e ele achou graça. E aquilo acho que começou nesse mesmo segundo, nesse mesmo momento. Ele ficou entusiasmado com ela, com aquela personagem, com aquela rapariga, aquela miúda. E como ele se declarou para ela? Estavam a trabalhar no escritório, um dia faltou a luz, ficou tudo às escuras. E ele levantou-se e foi buscar um candeeiro de petróleo, imagina, um candeeiro de petróleo. Chegou-se ao pé dela, depois de repente olhou para ela, agarrou no candeeiro, poisou-o, e depois quando poisou o candeeiro agarrou-a e deu-lhe uns beijos na boca. Foi bem, deve ter sido arrebatador, assim? Arrebatador, mas mesmo ele era arrebatador. Ela dizia isso? Ela dizia, ele era arrebatador. Ele também achava muito vulgar essa coisa de namoro, né? E ele tinha um horror a gente vulgar.
Ele, inclusive, ele também tinha horror, por exemplo, ao casamento, tinha horror às leis, à legislação, às ordens, à igreja, tudo que fosse imposto ele tinha horror. A única pessoa que sabia do namoro era o meu pai e a minha avó, porque a avó era muito cúmplice, a minha avó também era uma mulher muito aberta, era uma mulher muito engraçada, muito viva. Nos bilhetes, postais e cartinhas, tratavam-se carinhosamente por apelidos. Pessoa inventava 1000 maneiras para se encontrar com Ofélia sem despertar suspeitas. Ele chegou a desenhar um esquema a partir dos itinerários dos elétricos de Lisboa para ficarem mais tempo juntos. Eu não sei exatamente que seja um namoro tórrido naquela época. Passado no elétrico, quer dizer, também não podia ser assim tão tórrido assim. Mas num beco, na esquina... Isso foi o que eu ia contar ainda há bocadinho, a subir a calçada da Estrela. E ele, de repente, deu-lhe um puxão e meteu para dentro de um vão de escada. E ela ficou muito atrapalhada e julgou que ele tinha visto alguém que não os podia ver. E perguntou quem era. E quando ela estava a perguntar quem era muito atrapalhada, ele agarrou-a, apertou e deu. Começou aos beijos, como louco. Isso é como ela dizia, ao filho, aos beijos, como louco. A primeira fase da relação de Fernando e Ofélia durou apenas 9 meses. Na carta de despedida, o poeta assume por inteiro o único e verdadeiro amor de sua vida, a literatura. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu, inalteravelmente, a conservarei na minha. A senhora até hoje se emociona lendo essa. Eu só não estou a chorar porque estou a fazer um esforço enorme. 9 anos se passaram. Ainda que morando na mesma cidade, os dois praticamente não se viram durante esse tempo. Ela encontrou-se viu passar por 2 vezes na rua ali no Chiado. Olha, uma das vezes ao pé mesmo do lado de casa onde eles viviam, no Largo de Dom João da Câmara, no Recio, ela viu passar. Acho que chegou a casa transtornada, coitadinha, a sofrer imenso. Ela sofreu muito e ela era uma mulher muito viva, muito esperta, muito engraçada, até fisicamente, e teve muitos apaixonados, Teve 2 irmãos, por exemplo, um era escultor, o outro era pintor, e que se zangaram entre os dois, iam-se matando os dois por causa dela. É uma história muito engraçada, e isto tudo e o Pessoa existindo. Um dia, Pessoa mandou uma foto para Ofélia, através de Carlos Queiroz, com uma dedicatória que ficou muito famosa. Fernando Pessoa em flagrante delito. Assim, voltaram a namorar. Mas já era um namoro diferente, né? Um namoro diferente. Nessa altura, ela própria diz também. Nessa altura, ele estava já mais doente, mais pesado. Via-se que estava doente. Menos alegre, já tinha umas preocupações, via-se que a cabeça dele já não estava exatamente, já não tinha aquela alegria, aquela vivacidade que tinha, era tudo pesado e triste, e vivia muito preocupado com a obra, com a doença, o não ter tempo para acabar a sua obra. Nessa altura bebia mais também, que era uma coisa que ela, coitada, sofria imenso. E ela percebia-se disso, e tentou, mesmo assim, ela queria casar com ele. Fiel até o fim, Ofélia só se sentiu livre para se casar com outro homem depois que o poeta morreu. Nunca houve a notícia que ele estivesse doente. Só souberam quando ele morreu. Um dia o pai chegou a casa transtornado e disse: o Fernando morreu. E para ela? Foi um desgosto enorme, ela ficou transtornada, Ela ficou transtornada, coitada, ela sofreu muito. E depois ficou sempre com aquela ideia que se eles se tivessem casado, que se ele estivesse com ela, ele nunca teria morrido assim. Hoje há uma série de controvérsias. Fernando Pessoa morreu ou não morreu virgem? Eu acho que ele não morreu virgem, porque um homem que teve um sentimento daqueles por uma mulher, era um sentimento físico. Eu não sei até que ponto terão sido as ternuras dele. Eu penso que isso foi muito menos inocente do que as pessoas pensam, e basta ver as cartas, que são profundamente eróticas algumas, para perceber que era uma atração sexual que ele tinha pela Ofélia. Havia um amigo dele, que a minha filha Isabel entrevistou para o livro dela, Fernando Pessoa na Intimidade, e esse senhor, Berbonha Menezes, dizia que isso era uma fantasia. Fernando Pessoa se encontrava numa casa de meninas que havia na Rua das Pretas, ou nessas ruas onde é que
enfim, onde é que havia esses sítios mal afamados. Antônio Seixas, o filho do barbeiro de Fernando Pessoa, coloca mais uma personagem na cena obscura da vida amorosa do poeta. Ele vivia sozinho, o quê? Não, havia lá uma senhora ao lado que se dizia que era namorada dele. No primeiro andar, ora subindo a escada, ele era do lado direito, a senhora era do lado esquerdo. Uma senhora assim forte, que era namorada dele, que era vista de vez em quando no primeiro andar a falar com ele. Mas essa não sei nada disso. Não sabe nem o nome dela? Não sei. É, porque dizem que o Fernando Pessoa namorou a Ofélia e depois não namorou mais ninguém, né? Não, quer dizer que essa tinha... senhora, eu tenho a impressão que sim, que era namorada dele. Se Fernando teve outras mulheres, se morreu virgem ou não, provavelmente nunca ninguém saberá de fato. Ofélia, a namorada oficial de Pessoa, morreu em 1991 e até o final da vida manteve-se discreta, conforme o desejo do poeta. Na época, as pessoas não acreditavam que ele tinha tido um romance com uma mulher. Como lhe digo, neste livro que o pai publicou, na homenagem a Fernando Pessoa, meu pai já pôs lá bocados das cartas do Fernando para ela. Portanto, foi uma coisa pública. Simplesmente nunca ninguém aceitou. Porque estava já pré-resolvido na cabeça de toda a gente da época que ele nunca teve uma namorada, que nunca conheceu uma mulher e que era homossexual. Na época achavam isso dele? Na época, portanto, o que é extraordinário é que em 1936 saia este livrinho de homenagem à Pessoa, em que vêm trechos das cartas de Fernando para ela, portanto é público. Fernando Pessoa era suficientemente inteligente e com um intelecto que compreendia todas as coisas, de todas as maneiras, como ele dizia, e isso fazia com que a homossexualidade fosse mostrada em Álvaro de Campos de uma maneira explícita, de propósito, porque nós só podemos conhecer os outros se percebemos porque é que há esta variedade de escolha, tanto na vida intelectual como na vida física. Não só quem nos odeia ou nos inveja nos limita e oprime. Quem nos ama, não menos nos limita. Que os deuses me concedam que, despido de afetos, tenha a fria liberdade dos píncaros sem nada. Quem quer pouco, tem tudo. Quem quer nada, é livre. Quem não tem e não deseja, homem, é igual aos deuses. Fernando tinha partido aos 7 anos de idade para a África do Sul, onde foi educado em inglês. Uma década depois, voltava para sua cidade, Lisboa, e para sua pátria, a língua portuguesa. Trazia na bagagem alguns feitos: artigos escritos para a revista da escola secundária, charadas no jornal O Pimpão, o primeiro poema publicado no jornal O Imparcial de Lisboa aos 14 anos de idade. Agora, aos 17 anos, estava louco para iniciar a carreira literária. O poeta encontrou o país mergulhado numa grave crise política que resultou na queda da monarquia em 1910. 2 anos mais tarde, o jovem escritor já colaborava ativamente com a revista A Águia, da cidade do Porto. Escrevia sobre literatura, mas com um forte acento nacionalista. Um nacionalismo exacerbado, ele começou a traduzir os Lusíadas para inglês, a escrever um ensaio sobre Vasco da Gama, uma peça sobre Inês de Castro. Portanto, nasceu então nesse jovem que sentia que não era inglês, não é? Que andava em crise de identidade, a tentar saber quem era, e que decidiu ser português. Nesse ambiente conturbado, mas rico de novas ideias, o poeta encontrou sua turma: Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e outros jovens. Pessoa passou a frequentar os cafés da cidade como o Martinho da Arcada, onde se encontrava com os amigos. Invariavelmente, sentavam-se à mesma mesa. Fernando Pessoa pedia quase sempre a mesma coisa: um café e um copinho.
para esquentar a conversa. E o tema era sempre a literatura, não a do século que findava, mas a que surgia com os automóveis e as máquinas industriais. Em 1915, Pessoa e seu grupo lançaram a revista Orfeu. Foram apenas 2 números, financiados pelo pai de Sá Carneiro, mas suficientes para colocar a literatura portuguesa na vanguarda dos novos tempos. O Orfeu provocou um enorme escândalo e foi explosivo, porque desapareceu das livrarias no espaço de um dia. Desapareceu, você quer dizer, a edição foi toda vendida? Toda vendida, e certamente é isso que explica o facto de não haver exemplares, nunca terem encontrado exemplares do Orfeu no Brasil. Eu creio que Sá Carneiro, com as suas ideias, com a sua inventiva, com a sua cultura francesa, e Fernando Pessoa, com a sua cultura inglesa, determinaram os rumos do modernismo português, que é um modernismo especial dentro do quadro dos modernismos europeus, desde o francês ao italiano e ao russo. Com o fim de Orfeu, Sá Carneiro foi para Paris. De lá se correspondia diariamente com Fernando Pessoa. Até o fim trágico, depois de várias ameaças e tentativas, finalmente Sá Carneiro cometeu o suicídio. A amizade entre Pessoa e Sá Carneiro não é só uma amizade literária, é uma amizade humana. Fernando Pessoa pressentiu o suicídio de Sá Carneiro, não é? E o que é curioso é que não lhe mandou a última carta que conhecemos, é das poucas cartas que não conhecemos, porque há um drama na história literária portuguesa, é que as cartas do Pessoa ao Sá Carneiro desapareceram. Eu ainda tentei em Paris andar no rastro possível delas, mas não consegui. A amizade entre Pessoa e Sá Carneiro pode ser medida até por um dos últimos poemas que Fernando Pessoa escreveu, lembrando justamente essa amizade. Ah, meu maior amigo, nunca mais, na paisagem sepulta desta vida, encontrarei uma alma tão querida. As coisas que em meu ser são as reais. Que episódio ocorreu nesse teatro que teve participação de Fernando Pessoa? Aqui foi o lançamento de uma revista que teve um número único, Portugal Futurista, de que era diretor o Almada Negreiros. Que época? 1917. O número único desse Portugal Futurista, assim chamado, que é claro, a polícia apreendeu imediatamente. O Pessoa, como muitas vezes acontecia, ficava quietinho, mas mandava o Álvaro de Campos fazer os seus estardalhaços. De maneira que ele escreveu um ultimátum, uma linguagem gesticulante, em que ele dá mandado de despejo aos mandarins da Europa, fora, por aí fora, tudo neste, com muitos palavrões à mistura. Nos anos de 1920, o poeta inaugurou uma revista, Atena, e participou de várias outras. A consagração veio a partir de 1927. Fernando Pessoa passou a ser venerado pelos jovens editores da Presença, que se tornaria nos anos seguintes a principal revista literária portuguesa. José Régio, Gaspar Simões e Casais Monteiro simplesmente publicavam tudo o que o poeta enviava. Foram os primeiros a reconhecer a genialidade do poeta. Na Presença, Pessoa alimentou várias polêmicas. Nos 8 anos em que colaborou com a revista, ele assinou dezenas de textos como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares. As revistas sempre tiveram uma importância muito grande na vida do Fernando Pessoa, né? Foi praticamente nas revistas que ele publicou todos os textos. Eu diria mesmo que a heteronímia, nós podemos arranjar milhentas razões para a heteronímia, mas uma das razões foi essa propensão que ele sempre teve para fazer revistas e jornais. Mesmo a Atena, que finalmente só apareceu em 1924, foi pensada desde o princípio e era ele o único colaborador desdobrado nas suas múltiplas personalidades literárias. Na entrada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
Um mural de Almada Negreiros mostra 3 dos principais heterônimos do poeta fingidor. O mestre naturalista Alberto Caeiro, o engenheiro modernista Álvaro de Campos e o mais clássico de todos, Ricardo Reis. Ao pé deles, o próprio Fernando Pessoa. Há pelo menos 20 anos, o professor Ivo Castro convive diariamente com estes e outros heterônimos. Ele é o coordenador da Equipe Pessoa, criada pelo governo português no centenário do poeta. A missão: decifrar, classificar e publicar toda a obra do escritor. Algumas peças são um papelinho pequenino, um bilhetinho em que estão escritas algumas anotações. Outras peças são cadernos com 100 ou 200 páginas densamente escritas. Portanto, por peça entendemos quantidades de texto muito variáveis. Cerca de 25.000 peças estão na Biblioteca Nacional, adquiridas à família de Fernando Pessoa e constituem aquilo a que se chama o espólio de Pessoa. Na primeira formação, a Equipe Pessoa teve o reforço de uma brasileira. Hoje, com quase 92 anos, a professora Cleonice Berardinelli foi pioneira no estudo da obra do poeta, que conheceu ainda em 1945. Na Equipe Pessoa, ela ficou responsável pela obra assinada por Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, eu gosto de dizer uma coisa um pouco louca, que acho que Fernando Pessoa precisava extremamente de um psicanalista e conseguiu um divã que se chama Álvaro de Campos. É ali que ele consegue dizer tudo que ele não conseguiu dizer como Fernando Pessoa, por pudor, por discrição, por acanhamento. Alberto Caeiro também é muito saudável para Fernando Pessoa, porque ele diz tudo ao contrário do Fernando Pessoa, não é? Fernando Pessoa fala profusamente em mistério, em metafísica, em Deus. O Alberto Caeiro diz a metafísica bastante e não se pensar em nada. Mistério? Sei lá o que é mistério. E o que seria o Ricardo Reis? É um Fernando Pessoa que voltou ao passado e foi buscar os metros antigos, a ausência de rima antiga, não a moderna, e que foi buscar deuses entre a mitologia pagã, etc. O trabalho de decifração e comparação de textos é exaustivo. Pessoa muitas vezes escrevia à mão, rapidamente, em letras que mais parecem rabiscos. Nós, na Equipa Pessoa, temos a técnica de fazer circular as decifrações de colega em colega e a certa altura o outro consegue resolver problemas que o primeiro não tinha conseguido resolver. Com a equipe, foi possível estabelecer o modo como Fernando Pessoa trabalhava, fazendo correções e anotações. Ele, em geral, era assim, quando ele corrigia aqui. Se aquilo não dava, ele queria fazer outra correção, ele corrigia aqui embaixo. Se não dava, ele ia escrevendo dos lados. Então, nós todos já percebemos que havia um caminho que se podia seguir com uma certa certeza. Vejam bem, uma certa certeza. Certeza mesmo era difícil. Os pesquisadores fizeram várias descobertas. Uma delas sobre a criação dos principais heterônimos, que Fernando Pessoa afirmava terem surgido de uma só vez, num dia triunfal. Estava completamente errado ao examinar aquilo que eu e a maior parte das pessoas consideravam que era o manuscrito do guardador de rebanhos. Aquele manuscrito que, segundo a lenda criada por Pessoa, tinha sido produzido num certo dia de março de 1914, um dia que ele chegou a casa num estado emocional peculiar e em pé, junto a uma cômoda alta, começou a escrever poemas através de um ditado que lhe era feito, em que ele era apenas o amanuense que escrevia. E isso é a lenda da criação do guardador de rebanhos, da criação do autor do guardador de rebanhos, Alberto Caeiro, e
a lenda da criação do primeiro dos heterónimos que depois vieram por aí fora. No espólio da Biblioteca Nacional estavam dezenas e dezenas e dezenas de manuscritos que constituíam os rascunhos, os esboços, as primeiras versões, as segundas versões, as passagens a limpo dos poemas que depois apareceram que apareceram aqui neste manuscrito. E eu percebi, afinal de contas, o dia triunfal não foi aquele, mas foi uma série de dias, não é? Antes e depois e depois. O dia a dia nos escritórios da Baixa Lisboeta virou tema do livro do Desassossego, que Fernando Pessoa escreveu ao longo de toda a sua vida literária. A obra só foi publicada quase 50 anos depois da morte do poeta. No livro, Pessoa imortalizou o mais humano de seus heterônimos, Bernardo Soares. O grande entusiasmo por Pessoa veio a partir da publicação, creio que em 1982, do livro do Desassossego. Esse livro fragmentário de prosa poética lindíssimo, onde há o cruzamento, aliás, de todas as pessoas, lendo aquilo bem, nós encontramos Campo Queiro, tudo isso. Fernando Pessoa também escreveu sobre economia, comércio, contabilidade, política, até astrologia. Fazia mapas astrais de si mesmo, dos amigos, de figuras históricas de Portugal, dos heterônimos. Foi graças ao estudo das ciências ocultas que Pessoa se tornou amigo de Aleister Crowley, também conhecido como o 666, a besta. O ano era 1930. O palco, a Boca do Inferno, no caminho entre Lisboa e Cascais. Hoje, o despenhadeiro à beira-mar é frequentado por turistas, pescadores e casais apaixonados. Mas, naquela época, a Boca do Inferno era o local favorito dos suicidas portugueses. Pessoa trouxe para cá o inglês Aleister Crowley, o mago mais famoso da época, e juntos arquitetaram uma farsa, o sumiço do mago. Foi um escândalo, até a Scotland Yard veio da Inglaterra para investigar o caso, e o pacato poeta migrou das colunas literárias para as páginas policiais. Aquilo foi tudo montado pelo grande amigo dele, o Augusto Ferreira Gomes, que era astrólogo também, tinha livros sobre esotéricos, e foi ele que montou toda aquela coisa. Inclusive a célebre cigarreira que o Aleister Crowley teria deixado na Boca do Inferno, tinha sido pedida emprestada ao cunhado do Fernando Pessoa. O que se diz é que o Crowley, que estava a ser assediado pelos credores, fingiu essa coisa toda para fugir aos credores. Ele devia muito dinheiro, né? Para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Em 1934, um ano antes de morrer, o poeta participou de um concurso literário. Vasco Reis tirou o primeiro lugar, Fernando Pessoa ficou em segundo. Mas o coordenador do concurso quebrou as regras e resolveu dar a ele, como prêmio de consolação, a publicação do livro. Se não fosse por isso, a obra Vida de Fernando Pessoa teria terminado sem nenhum livro publicado em português. Hoje, existem várias edições de mensagem. A própria Cleonice Berardinelli está lançando uma nova versão com as anotações do poeta em facsímile. Datou todas que não eram datadas. Quer dizer, depois do livro publicado, ele continuou corrigindo. Corrigiu porque tinham saído coisas de que ele não gostou. Nos últimos anos, Fernando Pessoa vivia obcecado com a organização da obra. Sabia que tinha pouco tempo. Fernando Pessoa fez vários horóscopos dele próprio, porque vivia obcecado com a ideia da morte e quando é que ia morrer. E no último horóscopo que fez, previu a sua morte para maio de 1935. Esse astrólogo, Paulo Cardoso, refez os cálculos e verificou que o Fernando Pessoa tinha usado uma determinada hora para a hora do seu nascimento. Não sei agora de cor, mas suponhamos 3h20. Mas ele próprio tinha dúvidas se teria nascido às 3h20. Ora bem, o Paulo Cardoso refez os cálculos e se em vez de 3h20 pusesse 3h22, a data da morte prevista por ele próprio era novembro de 1935. Fins de novembro de 35. Que foi a data em que ele morreu.
De modo que há pessoas que acham que o esoterismo do Fernando Pessoa era mais ou menos uma brincadeira. Agora, isto é uma coisa séria. Ele fumava muito e o álcool era um problema sério. Bebia o dia inteiro e à noite também. E se calhar foi por isso que morreu tão novo, não é? Aos 47 anos. Bebia ao longo do dia. Isso aguardente, ainda por cima. Mas o que é verdade, e eu tenho o testemunho da irmã, que conheci, não é? Nunca ninguém o viu bêbado. Toda a gente conhece que ele andava com a garrafinha na pasta. E daí ia para casa, bebia, fumava e escrevia a noite toda. Foi a sua droga, não se lhe conheceu outra. Há pessoas que pensam, não. A única droga que se lhe conheceu foi realmente a bebida. Fernando Pessoa tomou o último café de sua vida aqui no Martinho da Arcada, em companhia do velho amigo Almada Negreiros. Pigarreava e tossia sem parar. Começou a passar muito mal. Foi Almada Negreiros quem levou o poeta ao hospital. Fernando Pessoa morreu poucos dias depois, aos 47 anos de idade. Por ironia do destino, o amigo que o socorreu, Almada Negreiros, morreria no mesmo quarto de hospital décadas mais tarde, em 1970. A versão de que Pessoa teria morrido por conta dos estragos causados pelo álcool é contestada pela família. Houve aquele mito que ele tinha tido uma cirrose. Depois veio um médico aqui, o Dr. Fonseca Ferreira, fazer uma tese sobre isso e disse não pode ter morrido de cirrose. A cirrose leva tempo a matar, faz a pessoa com a barriga inchada, faz sintomas que o Fernando não tem na fotografia, nem parte nenhuma. Ele não esteve doente para morrer. Foi uma morte súbita, não é? A vida para ele era uma coisa penosa. Numa das cartas à Ofélia, ele diz assim, a Ofélia dá mais um beijinho e o Ibis aguenta a vida um pouco mais. A vida era-lhe muito difícil de aguentar. Foi uma pessoa profundamente infeliz, a vida era... E a sua maneira, no fundo, de aguentar a vida, se calhar era essa droga. Não é? Vai-se o homem, fica o mito. Os enigmas que Fernando Pessoa deixou ainda vão dar muito trabalho aos pesquisadores por muitos e muitos anos. Há um poema que é interessante, pequeno, é um fragmento e que tem uma parte que acho que eu nunca consegui ler e nem eles. Acho que nós lemos mais ou menos. Mas isto, claro, isto vai continuar durante muito tempo, se não for sempre. Há trabalho para muitas gerações ainda. Se estamos, como me perguntava, na 4ª geração, há trabalho para 10 gerações, pelo menos, até haver, se isso é possível, um Fernando Pessoa que todos reconhecem de um modo idêntico, se isso é possível. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entre ter a razão esse comboio de corda, que se chama o coração.